Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje, dia 1º de abril de 2023, para muitos o dia da mentira, dia do engano, mas para nós o dia do eu creio, dia da verdade. Eu creio sim que Jesus vive, que Ele morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai e intercede por nós. E nossa leitura de hoje está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulos 28 ao 31, e eu quero compartilhar com você algumas chaves, algumas verdades que a gente pode extrair desses textos. Primeiro está no capítulo 28. Capítulo 28 mostra o desespero de um homem sem Deus. Saul, quando perde sua relação com Deus, ele que havia expulsado todas as feiticeiras, todas as pitonistas de Israel, ele, como não ouve mais a voz de Deus, ele vai então buscar a ouvir a voz de uma feiticeira, uma bruxa, alguém que buscava relação com os espíritos malignos. E esse texto ele é muito tremendo, e eu quero pedir em Deus graça para a gente desmistificar e estabelecer um conceito de verdade aqui. No versículo 14, quando a mulher invoca então o espírito de Samuel, ela diz que vê alguém vindo, e o texto diz, versículo 14 do capítulo 28, ele disse: como é a sua figura? Saul perguntando àquela mulher, a feiticeira, como era a pessoa, o espírito da pessoa que ela via. E ela disse: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Olha o detalhe aqui. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Em momento nenhum a Bíblia vai dizer que era Samuel. Em momento nenhum a Bíblia vai mostrar para nós que era Samuel. Os espíritos malignos sempre vão apontar para nós mentira, sempre vão apontar para nós engodo. É como uma pessoa que diz conhecer a Deus, mas ao invés, por exemplo, de buscar conhecer a vontade de Deus através de uma leitura bíblica, vai buscar conhecer a vontade através de um horóscopo, ou vai consultar alguma outra coisa. Não, consultemos a Deus em oração, consultemos a Deus na leitura bíblica. Louva ao Senhor pela sua vida, que nos ouve, que busca ouvir a voz de Deus. Tomara nós sejamos, dia após dia, voz de Deus para abençoar a sua vida e para trazer luz para os seus caminhos, como a Bíblia nos orienta. E aí todo o texto gira em função de uma fala desse suposto Samuel que fala a Saul, e a fala dele é uma fala que vai tirar de Saul toda a energia, toda a sua força, todo o seu vigor. Vai dizer: você vai morrer, vai dar tudo errado, seu exército vai morrer, seus filhos vão morrer. Normalmente Deus nos dá direções para a vitória. Se fosse claramente Deus, possivelmente falaria: Saul, não vai para essa batalha agora não, porque você vai morrer. E ainda assim Saul poderia teimar com Deus e seguir indo para a batalha e morrer. Mas sigamos em frente. Davi, no capítulo 29, ele tenta se aliar ao exército dos filisteus na sua batalha contra o povo de Israel, mas os príncipes de Aquis se revoltam contra aquilo e pedem a Aquis, rei dos filisteus, que libere Davi, que não permita que Davi fosse à luta contra eles, por medo de Davi em algum momento se revoltar contra eles mesmos e acabar lutando. Eles sabem que Davi é um grande guerreiro, fazem menção àquela fala e dança que as mulheres faziam quando Davi chegava das suas batalhas. Saul matou milhares e Davi suas dezenas de milhares. E Davi volta e há ali novamente 2 grandes livramentos de Deus para Davi.
Davi, quando volta, ele percebe que sua cidade Ziclag havia sido saqueada pelos amalequitas. Isso já está lá no capítulo 30. E Davi busca orientação em Deus, se reforça, se alimenta, se esforça em Deus, se anima em Deus. Quando então Deus fala com ele: pode ir, meu filho, vai que eu vou contigo, eu vou te abençoar e você vai vencer e vai trazer de volta tudo que te pertence, toda a sua família, toda a casa dos seus homens, vai voltar, vai dar tudo certo. E Davi então vai àquela batalha, consegue vencer, e você veja os livramentos que a gente pode enumerar através daquela rejeição que Davi recebe dos príncipes de Aquis. Primeiro, Davi volta e consegue restaurar sua casa, recuperar sua família e a família de todos os seus soldados. Você imagina se Davi tivesse seguido em frente na batalha contra Israel e a favor de Aquis, a favor dos filisteus, e quando ele voltasse já não fosse mais possível recuperar sua casa, sua família. Quem seria Davi? Destruído então, ou talvez até Davi tivesse sido morto pelos seus homens que estavam revoltados com ele, porque os seus parentes, suas mulheres e filhos haviam sido levados cativos. Você imagina que situação terrível. Deus então dá esse primeiro livramento a Davi. Agora que Saul morre, isso está lá no capítulo 31, Davi passa então a assumir o reino de Israel, ajudar a unificar Israel, unificar todo o reino, e ele passa a ser então o rei sobre toda Israel, unificada então pela primeira vez. Agora você pense comigo que se Davi tivesse lutado em favor dos filisteus e contra Israel, se ele algum dia assumiria o trono de Israel? Certamente não. Ele teria sido rejeitado pelo seu próprio povo, uma vez que havia lutado contra o seu próprio povo. Então, você vê quando, às vezes, o não de Deus, ou sempre o não de Deus, é bom para nós. Deus usa os príncipes de Aquis para demonstrar uma rejeição a Davi. E aquela rejeição faz com que Davi encontre graça diante do Senhor, diante dos seus homens, dos seus soldados e diante de todo o povo de Israel, que logo em seguida vai ordenar e vai nomear e vai coroar Davi, então, rei sobre todo Israel. Entenda isso, perceba a riqueza, e há muito mais riquezas nesses textos que não nos cabem, a gente não consegue falar em tão pouco espaço de tempo, mas estude esses textos, leia com atenção, peça a Deus que te traga revelação e entendimento e que, acima de tudo, te mostre como aplicar isso à sua vida. Deus te abençoe, rica, abundante, poderosamente. Aqui falou o pastor Carlos Martins. Fique na paz.